Olá, Shalom! Bem-vindos novamente ao nosso projeto Revelando o Culto. Quero agradecer a você que tem enviado várias mensagens de apoio ao nosso projeto. E primeiramente quero agradecer ao Yuri, um abraço para você, meu irmão, e também o Avraham Gedalial, meu grande irmão, a todos da Beit Harizal, em especial um amigo nosso que deu carta branca no material que ele deixou disponível no Facebook. O nome dele é Eliyahu Moriá, e eu cheguei a comentar com ele. Ele tem um trabalho muito bom também nas redes sociais e tem ajudado bastante as pessoas a acordarem desse sono profundo que o mundo caminha, né? E quero agradecer a todos vocês, e com esse material extenso que ele deu aí carta branca para que possamos estar divulgando aí um dos seus textos. Mas antes disso eu quero pedir para você que você deixe o seu joinha. Para você que não faz parte desse canal, ative o sininho, tá bom? Registra aí e faça parte. E eu queria trazer até você hoje algo muito importante. Eu queria falar sobre os 20 motivos que anulam Yeshua, ou Jesus, como Mashiach. São fatos que quase não são falados, né? E eu acho que tem muitas pessoas que têm medo, talvez de represárias, ou talvez pelos insultos mesmo, né? Mas nós somos casca grossa, a gente aguenta o baque, e a nossa intenção não é de desmerecer a sua religião, e pelo contrário, queremos que você compreenda e entenda que Hashem é um Hashem Echad, e um dos requisitos para Mashiach é um pai biológico, ou seja, um pai humano, que será descendente pelo lado paterno da raiz do rei Davi da Meler. Isso está escrito nas Escrituras em Yeshayahu 11, 1 a 10, em Jeremias 23 e 5, Ezequiel 34, 23 e 24, e também no Pérec 37, 21 e 28, e também em Oséia 3 e 4. O ancestral de Jesus, ou Jesus, vem contradizendo todas as Escrituras. Não pode ser trapaça, visto que, segundo a teologia cristã, Jesus não era filho de Yosef, ou seja, José. A ancestralidade do Mashiach será somente através do rei Salomão, ou seja, Shlomo. Isso está escrito nas Escrituras em 2 Samuel 7, 12 e 14, e 1 Crônicas, Pérec 22, 9 e 10. Mas Jesus, segundo um texto cristão, em Lucas 3 e 31, dizendo que ele era descendente de Natã, ou um outro filho do rei David, e não do rei Salomão. Bom, o Mashiach não terá ancestralidade com Joaquim, Jaconias ou Salatiel. Onde nas Escrituras isso está escrito? Em 1 Crônicas 3, 15 e 17, ou Jeremias 22, 18 e 30, mas de acordo com Mateus, capítulo 1, 11, 12 e Lucas 3, 27, Jesus era descendente de Salatiel. Por aí você já começa a entender as controvérsias. Primeiro era de Natã, e agora sim é de Salatiel. Isso escrito em Mateus e também em Lucas. Onde nas Escrituras, em Daniel 7, 13 e também 14. Mas Jesus não teve filhos, nem estabeleceu reino algum. Bom, uma era de paz eterna.
isso foi falado para todos os povos e também para todas as nações, que o mundo viveria em paz após a vinda do Messias, tão esperado pelo povo. Obviamente, não temos paz e, infelizmente, muitas guerras foram proclamadas em nome de Jesus. Se você quiser saber mais sobre as guerras que foram promovidas em nome de Jesus, você pode ver aqui no card. Estarei deixando para você um vídeo falando sobre esse assunto. Bom, todos os povos convertidos ao monoteísmo, onde isso está escrito nas Escrituras, Jeremias 31, 31 e 34, Zacarias 8 e 23, Isaías 11 e 9. O mundo está embriagado de idolatria, inclusive idolatrando o próprio Jesus, como Deus. Comportamento antibíblico, anti-Torá e anti-Hashem. O próprio Criador ordenou nos seus preceitos, na sua lei, que só Ele pode ser adorado. E obviamente, Jesus não é Deus. Devarim 6, 4 e 9 está escrito: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve então, Israel, Adonai é o nosso Deus. Adonai é um. Bom, este reconhecimento que só Deus é um, isso está escrito em Devarim 6, 4 e 9. E também aonde encontramos o reconhecimento que só Deus é Deus. Nas Escrituras, claro, Yeshayahu 11, 9. Obviamente o mundo ainda não reconheceu Elohim como o único Adonai. Bom, você não entendeu. Tudo bem, vamos lá. O mundo se tornará vegetariano. Obviamente, o mundo não é vegetariano. Reunião das 12 tribos de Israel. Aonde isso está escrito? Infelizmente, as 10 tribos continuam desaparecidas. Ainda não se juntaram. E a reconstrução do templo? Aonde que está escrito? Isaías 22 e Ezequiel 37, 26 e 28. Obviamente o templo não foi reconstruído e Jesus não teria esta possibilidade de forma alguma, já que quando ele viveu, segundo o Novo Testamento, o segundo templo ainda existia. Não haverá fome no mundo. Essa foi uma promessa feita por Jesus, ou seja, Jesus. Aonde isso está escrito? Não precisamos olhar para a África para perceber que o mundo anda faminto. Basta olhar para dentro do nosso país, Brasil. Isso é fato. Então, aonde que essa profecia se cumpriu? Que não haveria mais fome após a vinda dele aqui na Terra. Estranho, né? Bom, a morte cessará. Aonde que isso está escrito? Obviamente, a morte não cessou. É muito óbvio ainda que Jesus não cessou a morte. Aonde está o povo que morreu antes dele? Será que ressuscitaram todos os profetas? Ou ele ressuscitou só alguns? No vídeo anterior, eu disse sobre o ressuscitamento dele. Ele ressuscitou algumas pessoas, sim. Isso é fato. Mas ele ressuscitou usando magia.
não foi porque ele era Deus, foi porque ele se tornou parte de Deus. Sabe por quê? Porque ele usou os nomes sagrados que não podem ser falados. Ele adotou para si um método que é proibidíssimo para todos que conhecem os textos sagrados. Bom, voltando ao assunto, obviamente Jesus não ressuscitou os mortos. Eu fico espantado por isso, pois foram promessas. E por que essas promessas não foram cumpridas? Que Deus é esse que promete e não cumpre? É óbvio entender toda mentira criada por ele ou pela igreja. As nações ajudarão materialmente Israel. O que vemos é muitas nações querendo destruir Israel. No mínimo, as antipáticas à existência de um Estado judeu. E em nome de Jesus, querem converter os judeus, principalmente os crentes. Isso é fato. Bom, todas as armas serão destruídas. Obviamente, ele não destruiu nenhuma arma. Veja o mundo que temos hoje, pousando sobre toneladas de armas para uma destruição em massa. Mais uma profecia: o Nilo secará. Obviamente, ele não secou o Nilo, e as árvores dão fruto mensalmente. Isso é fato. Obviamente, isso não acontece mesmo hoje com a transgênia de alimentos. Jesus, ao contrário, amaldiçoou uma árvore frutífera de figueira, e as tribos de Israel receberão de volta as terras herdadas de Deus. Obviamente isso não aconteceu, pois quando Jesus viveu, já se tinha notícias sobre tribos desaparecidas. Ainda hoje, os não-judeus querem tomar as terras de Israel para si. Mais uma profecia não cumprida. As nações da terra reconhecerão suas injustiças com o servo Israel. Obviamente isso não aconteceu e nunca vai acontecer. Afirmações missionárias messiânicas da teologia cristã são anti-Torá, anti-Deus, anti o povo judeu. E essas afirmações nunca acontecerão. E as nações da terra nunca reconhecerão suas injustiças com o servo Israel, ou seja, as injustiças que Israel fez ao Jesus. Isso nunca acontecerá. Isso é fato. Mais uma: Jesus morreu para salvar outras pessoas. Isso é antibíblico, anti-Torá. Deuteronômio 24 e 16, Shemot, Êxodo 32, 30, 25, Ezequiel 18, 1 e 27, etc. Tem várias referências sobre essa profecia. Um ser humano como sacrifício. Isso é antibíblico. Todos já nasceram carregados com o pecado original, e que a morte de Jesus é a salvação para os pecados. Isso é completamente antibíblico, anti-Torá, anti-Deus, porque nunca existiu uma lei na Torá que fosse dirigida a uma pessoa se sacrificar para a humanidade. Isso é contra a Torá, contra todos os requisitos de Mashiach. Bom, eu queria falar com vocês a respeito de todas essas profecias não cumpridas, de todas essas mentiras que foram escritas na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que
trazem ao mundo as suas formas de interpretações completamente antibíblica, anti-Torá, ante o povo hebreu e ante o próprio Deus. As pessoas de hoje são equivocadas, são como papagaios, apenas repetem o que as pessoas falam. Infelizmente, as pessoas são assim. Mas eu gostaria de pegar um gancho aqui a respeito do primeiro vídeo que fizemos, antimissionários. Eu disse que Jesus, no Novo Testamento lá, que ele desceu às profundezas do inferno, do Gehinnom. Bom, todos nós sabemos que existem dimensões. Estamos no grau físico, estamos numa dimensão, e sabemos que existe o inferno. Mas o inferno é chamado de Gehinnom em hebraico, que é basicamente um local de purificação da alma, não um local de tormento, como fala os cristãos. Mas o que eu acho interessante é que, se ele estava no grau físico e ele foi no Gehinnom, vamos entender que ele conseguiu sair do seu grau físico e partir para uma outra dimensão. Já houve na história várias pessoas que fizeram essa viagem, vamos assim dizer. Saindo do grau físico, estamos na dimensão física, e sair daqui e ir para o seu próprio Gehinnom. Isso é interessante. É que as pessoas elas não conseguem entender ou compreender o que significa isso. Cada pessoa tem o seu próprio Gehinnom. Não é algo assim que é um buraco onde todas as pessoas são jogadas lá, assim, no monte de pessoas. É até um pouco engraçado poder, até alguns vídeos pela internet a gente cansa de ver, principalmente esses cristãos, e eles fazem algumas cenas que parecem piada, e é engraçado ver eles montando alguns vídeos, colocando um monte de gente gritando dentro de um buraco cheio de fogo. Mas é uma coisa sem sentido, porque o Gehinnom é algo espiritual, é algo fora do físico. Então como que uma alma sente queimar? Porque a alma não é física, não tem sentimento, não tem dor. É impossível compreender aonde está a lógica desse Gehinnom que queima as pessoas. Só se for aqui na Terra, um furacão, um vulcão, que seja, que queima as pessoas. Mas algo fora daqui, da nossa dimensão, desse grau físico, não existe isso. Só se for jogado dentro do Sol, ou sei lá, um planeta que queima 24 horas e tem que ser jogado em corpo. Porque a alma não sente. A alma não tem o sentido que o nosso corpo tem de dor. A alma não sente dor alguma. A alma é algo espiritual e nada físico. Bom, chegando bem aqui, sabemos que a intenção aqui do escritor do Novo Testamento só foi mesmo para trazer mais complicações, trazer mais confusões na cabeça das pessoas. E é interessante porque eles não estudam, eles não buscam, eles nem sabem quem escreveu o próprio livro. Existe um duelo entre os nomes, duelo entre os supostos profetas. E esses dias eu estava falando com uma pessoa que me enviou uma mensagem no Facebook mesmo, e dizendo uma mensagem sobre Paulo de Tarso, e eu parei para pensar, cara, quem é esse cara? Eu não conheço esse cara. E tudo bem, vamos lá pelo nome. Normalmente as pessoas são classificadas pelo nome. Paulo está no
Isso é um nome normal, é um nome grego, né? Um nome latim, usado nas nações, normal. Não é uma pessoa, não é um hebreu. Tudo bem, você hebreu seria um outro nome, não Paulo, mas tudo bem. E eu fui pesquisar Tarso. Tarso é um nome de um país, e é na Turquia. E eu peguei, mandei uma mensagem para essa pessoa falando: esse cara é da Turquia, ele é turco. E assim, nada contra os turcos, claro, mas você não pode falar que uma pessoa é hebreu, é judeu, e sendo que o próprio nome dele está falando que ele é turco. Então, ou era o nome do pai dele, que era Tarso. Então, são coisas que não batem. Então, mas é isso. Eu queria trazer para vocês uma mensagem rápida aqui dos 20 motivos que Jesus não é o Mashiach e nunca será. E os requisitos, são muitos requisitos para o Mashiach, são milhares de requisitos, não é um só. E aqui são várias contradições, vários fatos que jamais ele poderia ser o Mashiach, só mesmo de algumas mentirinhas, né, básicas. E eu estou preparando um vídeo espetacular. Eu estarei revelando para vocês: a alma de Yeshua está repartida entre várias pessoas. E teve uma pessoa, teve uma rainha que era descendente dele, mas ela morreu. Ela era descendente legítima dele. E os seus filhos, um deles, carrega a alma também de Yeshua, ou de Jesus, seja, uma revelação legal para você. Princesa Diana, sim, descendente legítima de Jesus. Ele deixou família, mulher e filhos. Saiba você, isso está escrito num livro muito conhecido, que a Igreja Católica retirou do canône, tirou da própria Bíblia, para que você não soubesse da verdade, que houve um casamento dentro da sua Bíblia, e ele casando com Maria Madalena, e ele teve filhos. Saiba você. Mas isso a igreja não deixou que você soubesse. A igreja tirou os livros que contavam essas histórias, para que você não soubesse da verdade, para que você sempre tivesse ele como o Deus soberano. Bom, mais sobre esse assunto com David. Eu agradeço a você até aqui. Que Hashem nos abençoe. Tudo de bom. Kautov. Até a próxima. Shalom. Fique agora com David, trazendo um pouquinho mais sobre o Novo Testamento. É com você, meu irmão. Shalom. Tudo de bom. Estamos aqui ao convite do meu amigo e irmão Yosef Ben Israel para trazermos as contradições do Novo Testamento e trazer a luz da verdade, porque aonde se encontra um único pequeno erro, esse livro ele deixa de ser divino. Um livro que se diz divino e se diz ter a revelação foi dado por Hashem, ele não pode conter erros nem contradições. Ele perde todo aspecto de santidade e de divindade. Um tópico que eu achei muito interessante é que diz que, aqui em Malaquias 4,
4 já começa da seguinte maneira: lembrai-vos da lei de Moshe, meu servo, a qual lhe mandei em Horeb para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Como já foi mostrado, o Novo Testamento, Jesus ele aponta em um determinado momento para João Batista, e aí afirma ali que ele é o Elias, para se cumprir o que está escrito nessa profecia do profeta Malaquias. E ao ser indagado, o próprio João Batista desmente Jesus, dizendo que ele não é nem profeta, nem Elias, nem nada. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção para o verso 6, que diz: e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Bom, vamos ver agora o que diz o Jesus, tido este como o Messias da religião cristã. Em Mateus 10, 34 e 36, vamos ver o que está escrito: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, guerra. Porque eu vim pôr em dissensão um homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Ou seja, ele veio fazer totalmente o oposto daquilo que está escrito pelo profeta. Então, como esse indivíduo pode ser considerado como Mashiach, como Messias, sendo que ele mesmo está contradizendo aquilo que está escrito no Tanar, na Bíblia hebraica? Ou seja, mais uma prova evidente e contundente de que este homem que morreu pendurado no madeiro, ele não é o Mashiach.